Bora pra mais uma live. Ai, que live que é essa de hoje? Hoje é a 10ª live de 30, meus amigos. 10 de 30. 33% das lives já se foram. Bora, pessoal, bom dia. Bom dia, Cláudia, Vanessa, Gabriel, Nerinha. Bom dia pra vocês. Hoje é dia de Provérbios 21. 10ª live de 30 já. Rapaz, o tempo passa rápido demais, viu? Outro dia eu tava naquela, pensando, não começo e tal. E hoje a gente já tá na 10ª live de 30 mesmo. 10 de 30, vocês têm noção do que é uma parada dessa? Eu acho que nos últimos 6 meses eu não fiz 10 lives. E eu fiz 10 lives nos últimos 10 dias. É muito doido isso. Muito doido de verdade. Eu tô com o olho ficando inchado aqui. E aí, como é que vocês estão? O que vocês estão tendo de aprendizado nesses 10 dias de live aqui? Sei que tem gente que tá acompanhando a live todo dia. Tem gente que não. Tem gente que tá aparecendo aqui só de vez em quando. Conta aí pra mim no chat aqui. O que vocês estão tendo de aprendizado aqui nessa sequência de lives? Se tá sendo algo bom pra vocês? Se não, se tá sendo ruim? Se tá sendo chato? Deixa eu só pegar meu spray da rinite aqui, porque o negócio tá pegando, viu? Olha aí, o mago do branding. Tom Lucas na cena. Aí sim, viu? Aí sim. Aí sim, Tom Lucas. Muito bem. Ó, Gabriel, entendendo mais sobre o poder das palavras. Muito bom, muito bom. As palavras, elas têm o poder de trazer vida ou morte, tanto pra gente quanto pro nosso ambiente, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. O que mais? Me contem mais aí. Ou vocês não estão aprendendo nada? Ai. Tá sendo sensacional, muito aprendizado. Tamo junto. Ó, vamos começar? Provérbios 21. Como correntes de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Tem um assunto que é bem complexo, que eu não vou necessariamente entrar aqui agora para poder explicar para vocês, mas existem as dispensações. E nessa época aqui, era uma época onde somente os reis e os sacerdotes eles tinham acesso direto a Deus, através de sacrifícios de animais, entre outras coisas. Só que hoje não, né? Depois de Jesus, a gente deixou de viver pela lei e a gente passou a viver pela graça, e a partir daí foi um momento a gente começou a ter acesso direto a Deus, acesso direto ao Espírito Santo. O Espírito Santo vive dentro de nós e a partir daí tudo mudou. Mas nessa época aqui era o rei apenas que tinha acesso. E aqui esse primeiro versículo ele fala justamente sobre isso, né? Que como as correntes de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o Senhor dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. É o que eu acabei de falar aqui, de como que era, né, nessa época, né? Há, 4, 5 mil anos atrás, como era que você fazia para poder estar na presença do Senhor, para você ter acesso direto a Deus, né? Aí ele fala aqui, Salomão fala justamente que fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante, coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio da mentira é maldade, é vaidade e armadilha mortal. Eu já vinha falando sobre isso daqui, eu acho que praticamente todos os dias, né? Mas eu acho que não custa nada falar de novo, porque a gente reforça essas crenças dentro de nós. A gente tem outras pessoas que estão chegando na live aqui hoje. Bom dia para vocês que estão chegando. Bora, Gil Marcos, bom dia. E o que é que Salomão está dizendo para a gente aqui? Que os planos de quem é esforçado, eles são planos que vão te conduzir à fartura. Ou seja, hoje você é alguém que trabalha buscando conhecimento, você é alguém que trabalha de forma inteligente, você é alguém que trabalha dessa forma e trabalha muito, relaxa, pô.
Só fica de boa. Por quê? Porque os seus caminhos eles vão te levar à fartura. Qual que é o problema? Às vezes tem pessoas que são esforçadas, só que essas pessoas elas são esforçadas na área errada. Por exemplo, todos os dias eu falo que a gente é remunerado de acordo com o tamanho do problema que a gente resolve. Porque, por exemplo, você, sei lá, vamos imaginar a profissão aqui de empacotador de supermercado. O empacotador de supermercado, ele resolve um problema que é um problema muito pequeno. É um problema que qualquer pessoa consegue resolver, que é o quê? Pegar as compras de alguém que está no supermercado, colocar dentro da sacola e entregar para a pessoa. Qualquer pessoa que estiver passando pela rua, alguém do supermercado pode chamar e falar assim, vem cá, faz isso aqui. E a pessoa vai lá e faz. Então, o quanto você é remunerado varia de acordo com o tamanho do problema que você resolve. E quanto maior o problema que você resolve, obviamente, mais remunerado você vai ser. Então, esse versículo aqui está falando para a gente que os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Só que qual que é a questão? Quando você é esforçado na coisa errada, você também não vai ter fartura nenhuma. Por quê? Se você não adquire conhecimento, se você não adquire sabedoria do mundo dos negócios, se você não aprende a fazer network, você não aprende a se conectar com pessoas, se você não investe em você, para você se desenvolver como profissional, você pode ter o esforço que for, mas o plano que você tem para sua vida não vai te conduzir para a fartura. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente está sendo esforçado na coisa errada. Eu, durante muito tempo na internet, eu já fui muito tempo esforçado na coisa errada. Por quê? Porque eu queria ser o cara que fazia tudo sozinho, quando eu estava começando. Eu queria fazer tudo sozinho. Eu era suporte, eu era designer, eu era editor de vídeo, eu era produtor de conteúdo, eu era o gestor de tráfego, eu era simplesmente tudo ao mesmo tempo. E o que é que acontece? Quando você é esforçado dessa forma, você é esforçado na área errada, digamos assim, porque o que é que acontece? Todo mundo que começa como empreendedor, praticamente em qualquer área, vai começar sozinho. Ou sozinho, ou com uma pessoa, duas no máximo ali e tal. Se você tiver um negócio físico, provavelmente você vai ter que ter pelo menos uma ou duas pessoas. Só que num negócio digital, por exemplo, você pode começar sozinho, perfeitamente. E o que é que vai acontecer? Com o tempo, você vai começar a evoluir, você vai começar a prosperar e você vai começar a ter mais demandas. Porque, imagina o seguinte, imagina que você tem um curso online seu. Quando você está começando, você mesmo desenrola o suporte. Por quê? Porque tem pouca gente, não tem muita demanda. Só que a partir do momento que você tem 2, 3, 5, 10 mil alunos, aí você já vai ter que ter um time de suporte. A partir do momento que você tem 50, 100 mil alunos, você tem que ter um time de suporte maior ainda. Então qual que é o negócio? A gente precisa sim ser esforçado, mas a gente precisa ser esforçado nas coisas certas. Por quê? Você que tem um negócio digital, vai chegar um determinado ponto, vai chegar um determinado momento onde você vai precisar ter pessoas estando com você para que essas pessoas resolvam para você os problemas que são problemas que não são tão relevantes assim. Então, a tendência natural é que a partir do momento que a gente cresce, a gente continue buscando qual é o 80-20 do nosso negócio. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma regra, uma lei que se chama Lei de Pareto. A Lei de Pareto é a lei do 80-20. O que é que diz a Lei de Pareto? Diz que em tudo que a gente vai fazer na vida, existe um 20% de esforço que a gente precisa ter, ou de conhecimento que a gente precisa ter, que gera 80% de um resultado. A lei do 80-20 é basicamente isso. Vou dar um exemplo. Eu já falei aqui em algumas lives que eu emagreci 26 quilos, certo? Eu tinha quase 110 quilos e baixei diretão assim para 80. E nessa época, eu não fui a nutricionista, eu não necessariamente tive ajuda de um nutricionista. Eu tinha um brother que era personal, que me dava umas dicas de treino e tal, mas foi tipo assim, foi no esforço, foi na raça. E como é que eu consegui emagrecer tudo isso sem a ajuda de um nutricionista? Eu fui estudar. Eu fui estudar no YouTube, tem um tipo de dieta que chama dieta flexível. Em que consiste a dieta flexível? Consiste em você saber dividir a sua alimentação entre proteína, carboidrato e gordura, que são macronutrientes. Existem micronutrientes e macronutrientes. Essa dieta consiste basicamente em você aprender a dividir a sua dieta em macros, em proteína, carboidrato e gordura. E o que você faz? Tudo que você come, você vai lançar no aplicativo, porque o aplicativo ele vai te dar o macronutriente de cada refeição que você fez. Já virou, era Provérbios 21 e já virou aula de nutrição aqui, né? Mas qual que é o negócio? Eu emagreci muito, mas tipo muito, e eu comecei a me reeducar automaticamente. Por quê? Por exemplo, um dia eu fui almoçar,
churrasco, e aí eu coloquei lá, lancei uma calabresa que a gente come no churrasco. E eu vi que a calabresa, ela tinha metade da quantidade de sódio que era recomendado para um dia inteiro. Eu olhei para aquilo e falei, não, pô, isso aqui é um veneno, isso aqui tá só me atrapalhando. Praticamente não tem proteína, é um lixo um negócio desse. É tipo assim, é uma coisa que você come literalmente só para poder encher a barriga, estufar a barriga, porque em relação a nutrientes mesmo, isso daqui não tem praticamente nada. Então, essa época foi uma época onde eu aprendi o 80-20 da nutrição. Não tô, só para esclarecer aqui, né, para daqui a pouco não ter confusão, não tô dizendo que um nutricionista não é importante, claro que não. Não tô dizendo que não é bom você ter, eu tô dizendo que nessa época eu aprendi o 80-20, o principal do negócio, é tipo assim, é onde gira principalmente o negócio, eu aprendi aquilo. E aquilo foi uma coisa que me trouxe muito resultado. E isso daí é basicamente para tudo na vida. Por exemplo, eu tenho um treinamento de tráfego pago. O treinamento tem 100 e poucas aulas. E o que é que acontece? Num curso de final de semana, que eu estou fazendo agora, que é um curso presencial de formação para gestores de tráfego, num curso de 2 sábados inteiros, eu vou conseguir passar praticamente tudo do que eu tenho em 140 aulas, só que pessoalmente. Por quê? Porque tem muita coisa, às vezes, que é bom você saber, mas não é obrigatório, não é necessariamente necessário. Então, o que é que eu faço numa situação como essa? Eu pego o que é o 80-20 do negócio, é só o que vai te trazer resultado de verdade e eu passo para você. Então, os planos de quem é esforçado, sim, vão te conduzir à fartura, mas você precisa... Lembra, você precisa colocar o seu esforço nas coisas certas, você precisa colocar o seu esforço na coisa certa. Por quê? Não adianta você ser o melhor... você ser o melhor empacotador de supermercado. Não adianta você achar que você precisa desse título, por quê? Porque esse plano não vai te conduzir à fartura, porque você vai estar sendo esforçado na coisa errada. Então sim, sejamos esforçados, porém, sejamos esforçados nas coisas certas. E aí vem o inverso aqui, né? De que a pressa excessiva vai levar à pobreza. Pressa excessiva eu nem preciso falar, né? Hoje em dia o que mais tem são ciladas, armadilhas para... Quem está aqui na live, principalmente, né, para vocês que gostam de riqueza, pressa excessiva. Hoje em dia tem joguinho, tem cassino, tem o aviãozinho de não sei que lá das quantas, que o influencer te mostra aquilo ali, e aí você olha assim e fala, meu Deus, eu vou fazer muito dinheiro aqui, vai ser muito rápido, vai ser muito fácil ganhar dinheiro aqui agora, e no final das contas, o que acontece? Alguém vai acabar se prejudicando nessa situação e na maioria das vezes quem acaba se prejudicando é quem? É você. Quando não é isso, é você vender esses PLR, né? Que o pessoal vende porcaria, vende merda hoje na internet e chama de PLR. Tudo que é porcaria, o pessoal vai lá, não, esse aqui é meu PLR. Não, irmão, você tá vendendo merda, para com isso. Então tem muita gente hoje que vende esse tipo de produto na internet, né? Às vezes tem gente aí vendendo a cura da diabetes, cura de doença, a renda extra que você vai ganhar dinheiro dormindo, você vai ganhar dinheiro andando, você vai ganhar dinheiro sem fazer nada, você vai ganhar dinheiro, e, velho, todo dia, sempre sai de casa um sabido, um esperto e um otário. Todo dia sai de casa esses dois. E aí, quando o esperto e o otário se encontram, acontece uma coisa incrível. Eles se conectam. E acontece uma transação financeira. O otário tira do bolso dele e coloca no bolso do esperto. Só que, com a digitalização, com a internet, o esperto e o otário, eles passaram a não precisar mais sair de casa. E aí, o esperto, ele começou a encontrar muito mais otários, muito mais fácil. E aí, as transações financeiras aconteceram numa velocidade infinitamente maior. Começaram a acontecer muito mais transações. E vocês já sabem do que eu estou falando. É disso que, é desses planos da pressa excessiva, do ganhar dinheiro rápido, do joguinho, do PLRzinho mentiroso e não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, a gente hoje consegue usar a tecnologia ao nosso favor. A gente consegue usar a tecnologia para poder fazer tráfego. Véi, tipo assim, ó, o tráfego pago hoje é uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia. Então, tipo, normal o tráfego pago. E a gente acaba esquecendo o poder que tem uma parada dessa. De tão comum que acaba ficando no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo o poder que um negócio desse tem. Para pensar o seguinte, imagina que você quer dar um recado para alguém. Você quer dar um recado, você consegue
criar um anúncio para rodar no endereço da pessoa, para você ter um anúncio aparecendo para aquela pessoa o tempo todo. Eu fiz isso um dia desse. Um dia desse eu tava para fechar com uma mulher que tem um negócio no Salvador Shopping. E aí tava naquela, fecha, não fecha, mandei 2, 3 mensagens, a pessoa parou de me responder. Aí parou de me responder, eu não vou ficar insistindo, não vou ficar enchendo o saco. E aí um dia eu tava no Salvador Shopping, o que foi que eu fiz? Tava no Salvador Shopping, puxei meu celular e aí comecei a gravar um vídeo, comecei a gravar um criativo. E eu falei, ela tem todo o direito de não me responder, mas também eu tenho todo o direito de botar um anúncio para rodar só aqui na região do Salvador Shopping, para aparecer para essa pessoa o tempo todo, para ela lembrar que o tráfego pago funciona. E aí eu usei esse anúncio para isso e foi um anúncio que me trouxe vários outros clientes. É um anúncio onde eu puxo o celular dentro do shopping e falo assim, opa, tudo bom? Se você está vendo esse anúncio aqui, você conhece esse ambiente, né? Aqui é o Salvador Shopping. Provavelmente você trabalha aqui, por aqui, ou então você está sempre aqui no Salvador Shopping. E provavelmente você é alguém que é empresário, você é empreendedor. E é o seguinte, se você está vendo esse anúncio, é porque os anúncios online, o tráfego pago, ele funciona. E eu tenho uma empresa de tráfego pago, se você quiser saber mais, clica aqui e me manda uma mensagem. E aí eu fiz esse anúncio no Salvador Shopping justamente por quê? Porque eu fiz esse anúncio no empresarial que eu tenho no meu escritório. Eu subi esse anúncio lá no empresarial e o que é que começou a acontecer? Eu comecei a pegar vários clientes de lá do empresarial, comecei a ficar conhecido lá. Teve um dia que eu tava na lanchonete, o cara chegou pra mim e falou, rapaz, você é um cara famoso aqui, viu? Aí eu, por quê? Ele falou, rapaz, você aparece pra mim pelo menos umas 10 vezes por dia, não tem condição uma coisa dessa. E aí o outro chegou e falou, rapaz, você deve investir muito dinheiro pra você aparecer tanto assim. Eu falei, velho, você bota fé que eu invisto R$6 por dia nesse anúncio? O cara falou, não acredito, e não sei o que. Eu falei, é assim, por quê? Porque nem sempre é dinheiro investido em anúncio, muitas vezes é a parte da estratégia, papapá. Resumindo, ganhei o cara por causa de um anúncio simples, por causa de um detalhe besta. Então, se a gente parar para pensar o quanto a tecnologia hoje impacta positivamente os negócios, é uma coisa que é surreal. Agora, a tecnologia ela tanto vai impactar positivamente quanto negativamente, a depender do ponto de vista. Se você é alguém que faz um processo, o seu trabalho no dia a dia é só um processo manual, é só algo que você pode facilmente ser substituído por um robô ou por um sistema, relaxa, fica tranquilo, que a tecnologia vai ser negativa para você. A tecnologia provavelmente vai abocanhar o seu trabalho, porque do ponto de vista do empresário e do grande empresário, é muito mais vantajoso para ele ter um sistema, é muito mais vantajoso para ele ter um robô, ter uma automação, ter alguma coisa que substitua o trabalho de um ser humano. Por quê? Porque ele tem uma produção que acontece 24 horas por dia, ele tem alguém que não fica doente, que não tem férias, não tem 13º, não tem nada do tipo. E talvez você pode ficar ofendido com esse tipo de coisa, mas o mundo dos negócios é assim, eu sinto muito. E quem é empresário vai entender. Quem está do outro lado, quem está do lado do CLT, da pessoa que está ali produzindo, às vezes não entende, às vezes fica puto com esse tipo de coisa. Mas você tem duas opções, ou você pode só ficar puto e reclamar, ou você pode estar do outro lado. Você pode estar do lado das pessoas que usam a tecnologia a seu favor para poder desenvolver e principalmente escalar negócio. Então, versículo 6 está dizendo para a gente que fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. Eu nem preciso falar nada, né? Aqui tem 20 adultos aqui, online, ao vivo aqui comigo. Então, vocês sabem que fazer fortuna por meio da mentira é uma merda, né? Vamos lá, versículo 7. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com a mulher briguenta na mesma casa. A gente já falou sobre isso aqui em alguns outros dias, né? Isso daqui fala justamente sobre a unidade do casal. Porque lá em Marcos, acho que em Marcos que fala que sairá da casa do pai e da mãe e encontrará e se casará com a mulher e se tornarão uma só carne. Algo nesse sentido, assim. Isso fala justamente sobre unidade. O que é unidade? Imagina o seguinte. Isso aqui é uma laranja, ok? Quando você tem um saco de laranjas, você tem um saquinho daquele, com várias laranjinhas todas juntas. Essas laranjas estão em união. Por quê? Elas estão todas juntinhas, tá tudo bonitinho, tá legalzinho, tá uma do lado da outra e tal. Só que a partir do momento que alguém rasga o saco de laranja, vai uma laranja para cada lado.
E a maioria dos casamentos, hoje em dia, dos relacionamentos, eles não são pautados na unidade, mas sim na união. Onde você tá ali, você tá juntinho o tempo todo. Mas no momento que você tem um tranco, que você tem uma ruptura, que você tem uma briga, que você tem uma situação difícil, o que é que acontece? Vai cada um para um lado, porque o relacionamento se tornou algo descartável. E qual que é a diferença da união para a unidade? A união são as laranjas todas dentro do saquinho, tudo bonitinho, tá todo mundo juntinho ali, aquela coisa confortável, mas aí teve um tranco, teve uma ruptura, alguém rasgou o saco da laranja e vai cada um para um lado. O que é a unidade? Unidade é o suco da laranja. A partir do momento que você espremeu várias laranjas e fez um suco com essas laranjas, elas estão em unidade. Sabe por quê? Porque elas se tornaram uma coisa só. A partir do momento que você tem o suco, você não consegue dividir ali pelo meio do suco qual é o suco de cada laranja. Vamos chamar essa laranja de laranja 1 e tem a outra laranja que é a laranja 2. Se você usa só 2 laranjas para poder fazer um suco, você espremeu as duas, juntou o suco, você já não consegue mais dividir ali do suco depois que está tudo misturado. Você não consegue dividir o que é o suco da laranja 1 e o que é o suco da laranja 2. Então, a diferença de união para unidade é basicamente isso. A união são as laranjas no saco. Tá todo mundo juntinho ali, tá todo mundo unido e tal. Vem uma ruptura, vem uma dificuldade, o saco foi rasgado, vai uma laranja para cada lado. Viver em unidade é justamente você estar com uma pessoa de uma forma aonde, independente da dificuldade que você tem, independente da circunstância que você está vivendo, independente de você estar vivendo um momento de provação, de crise ou de qualquer coisa do tipo, mas ainda assim, por uma decisão, a decisão de estarem em unidades, estarem em unidade, a decisão de estarem juntos, vocês não vão cada um para um lado. Por quê? Porque vocês entenderam o que é o sentido verdadeiro de um casamento. E é esse versículo eu vejo que fala justamente sobre isso, que é você tem uma esposa que não está em unidade. Por quê? Quando Salomão traz pra gente aqui que é melhor estar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta, ele está falando que é o quê? É melhor você morar no canto do terraço. Onde é que é o terraço? O terraço é a parte de cima, que é uma parte que é aberta. Bora, Marquinho, bom dia. O terraço é a parte de cima de uma casa, aquela parte que é aberta, é tipo a laje. Melhor você morar na laje da sua casa, no canto da laje, do que com a mulher briguenta na mesma casa. E quando você mora lá no canto do terraço, você vai tomar sol, você vai tomar chuva, você vai ter zero conforto. E Salomão está dizendo pra gente que é melhor morar ali, nesse canto, do que com uma mulher que é briguenta. E por que uma mulher é briguenta? Por quê? Por falta de confiança em si mesma, por falta de confiança no marido, por falta de unidade dentro de um relacionamento, que é o exemplo esse exemplo aqui da laranja que eu acabei de trazer para vocês. Isso daqui é um exemplo muito claro e verdadeiro do que é você viver em unidade ao invés de viver em união. Então, gente, vocês que têm esse tipo de comportamento de ser alguém que é briguento, que é implicante, que é aquela pessoa que fala tudo que pensa, que tudo que dá na telha de você falar, você é a pessoa, não, eu falo porque eu sou uma pessoa sincera. Não, irmão, na maioria das vezes você é chato. E aqui, no livro de Provérbios, Salomão traz muito pra gente essa questão de que as pessoas que são sábias, elas são pessoas que falam menos e ouvem mais. Por quê? Porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E o grande lance do relacionamento é muito sobre você acabar se colocando de lado, na maioria das vezes, é você você entender que você não é mais a sua prioridade da sua vida, mas sim a sua família. Eu, por exemplo, eu tive dificuldade durante muito tempo para poder meio que entender o que é esse real sentido do relacionamento. Porque eu sempre fui muito egoísta, eu sempre pensei em mim, sempre foi eu em primeiro lugar. E eu demorei muito, mas tipo muito, para poder entender que a partir do momento que você é casado, e principalmente a partir do momento que você tem filhos, já não é mais sobre você, mas sim sobre a sua casa, mas sim sobre a sua família, e não sobre a sua vontade, e não que a sua vontade vai prevalecer acima de alguma coisa. Não, irmão, você deixa de ser a prioridade, e isso é pesado, isso dói. Isso, para quem não está preparado, para quem não recebeu instrução suficiente, é uma coisa que é difícil de você passar, porque você olha assim, do nada é você faz as coisas para você, e daqui a pouco já não é mais por você. Quando você tem filho, nem se fala, piorou. Quando a gente faz o orçamento de casa aqui, que a gente tem um planejamento financeiro agora, onde quando a gente está para entrar no mês seguinte, a gente já sabe
quanto a gente vai gastar com cada coisa no mês que vem. Então, por exemplo, da dia 29, dia 30, inclusive uma dica para vocês aí. Dica de educação financeira, para vocês que ganham dinheiro, mas o dinheiro de vocês não rende para nada. Começa a fazer um planejamento financeiro para a sua casa, começa a fazer um planejamento financeiro para as suas finanças. Por quê? Para quem está endividado, para quem está nessa circunstância onde ganha dinheiro e no final das contas, quando você vai ver, você não tem dinheiro de nada, começa a fazer isso aqui que eu vou te falar agora. O que você vai fazer? Quando chegar lá pro dia 29, dia 30, você vai fazer um planejamento do próximo mês inteiro, aonde você vai primeiro ver o que é que você já tem de dívida para poder pagar, ou seja, dívida do cartão de crédito, dívida de fulano, dívida de ciclano. Você coloca tudo isso como o primeiro... Calma, rapaz. Você coloca tudo isso como o primeiro custo que você tem ali naquele mês. E o que é que você vai fazer? O que sobrar, você vai dividir em algumas áreas da sua vida. E qual que é a intenção disso? A intenção é que você comece a ter muito mais gestão sobre as finanças da sua casa. Eu sempre fui muito bom em produzir. Eu sempre fui bom em fazer dinheiro. Porém, durante muito tempo, eu era muito ruim para poder fazer a gestão desse dinheiro. Eu era muito ruim de fazer o dinheiro multiplicar. E a riqueza, de verdade, vocês acham às vezes que riqueza é você ganhar R$1 milhão por mês. E não é. A riqueza não é isso. A riqueza está muito mais ligada a quanto você consegue multiplicar do dinheiro que você faz. E o quanto você multiplica do dinheiro que você faz está 100% ligado a quanto você investe do dinheiro que você faz. E o quanto você investe do dinheiro que você faz, ele está 100% ligado ao planejamento que você tem e ao quanto você abdica de coisas para você a curto prazo para poder plantar no seu futuro e no longo prazo. O Túlio disse que começou a fazer isso de forma organizada e ajuda muito. Ajuda demais, pô. Ajuda demais. E muitas vezes visualizando a situação não é como você pensa, ou tá melhor, ou tá pior do que se imagina, só faltava visualizar. É perfeitamente isso daí. Porque hoje a gente tem uma cilada, que se chama cartão de crédito, né? Essa daqui é a famosa carteira perdida e reaparecida. A gente tem uma cilada muito grande que se chama cartão de crédito. E o cartão, quanto mais ele tem essa coloração, né? Cartãozinho preto, ele tem um limite maior ainda. E a origem do cartão de crédito, ele foi criado originalmente justamente para fazer você se endividar. Porque o juros de cartão de crédito provavelmente é um dos produtos onde o banco mais ganha dinheiro. Tem um seriado na Netflix, inclusive, que fala sobre isso, que é o Explicando o Dinheiro. Ele fala justamente sobre o motivo pelo qual o cartão de crédito foi criado, como foi criado e tudo mais. E isso está muito ligado a você entender as regras do jogo. Então eu, por exemplo, eu vou me desfazer desse cartão Black, porque eu não vou mais pagar grandes faturas de cartão, porque valia a pena eu ter esse cartão, porque como eu pago uma fatura muito alta, eu ganho milhas, eu ganho anuidade de graça do cartão de crédito, eu não pago anuidade do cartão, eu ganho muita milha, as milhas eu espero um determinado momento, troco por, faço transferência de milhas de pontos para milhas, vendo e isso vira uma renda extra. Mas o que é que acontece? Quando você tem cartão de crédito, você tem a impressão de que você sempre tem dinheiro. E aí que mora o problema. Você vai passando, você não vê, depois quando chega a fatura vem aquela cacetada, parecendo um murro na cabeça que você nem sabe de onde é que veio. E às vezes você fica puto porque você gastou muito e tal, e aquilo já gera uma energia negativa em você, sendo que se você pagou, você tem que usar. Você pagou, você tem que usar. Se você usou, você tem que pagar. Você usou o cartão de crédito, você precisa pagar. E você tem que aprender a pagar com alegria. Teve um insight num treinamento de um amigo meu, do Alberto, o Guia do Enriquecimento Judaico. Eu aprendi justamente sobre aprender a pagar as coisas com alegria. Toda vez que você paga, você fala assim, pago com alegria, pago com alegria, pago com alegria. Por quê? Você usufruiu daquilo ali, você desfrutou. É igual, por exemplo, você mora de aluguel. Quando chega o dia de pagar o aluguel, você, eu tenho que pagar o aluguel e não sei o que e tal. Sendo que, velho, você tá usando a parada. Você tá desfrutando daquilo ali, daquela casa todo santo dia e você tá achando ruim de pagar o aluguel, pelo amor de Deus. E aí eu tinha muito isso, eu tinha essa carga negativa toda vez que eu ia pagar alguma coisa. E aí eu simplesmente mudei o ponto de vista. Eu olhei e falei, não, massa, eu uso, eu tenho que pagar. Eu usei o cartão de crédito, por exemplo, eu vou pagar. Então,
A organização financeira, o seu planejamento financeiro vai vir de quê? Vai vir de você começar a fazer essa gestão e você começar a anotar cada centavo que você gasta num grupo do WhatsApp. Cria um grupo, se você é casado, namora, noivo, tem dinheiro dividido com alguém, ou você é sozinho, você é solteiro ou solteira, você vai criar um grupo no WhatsApp chamado Finanças e 100% do que você gastar, você comprou uma água mineral na rua, você vai anotar e você vai dizer como foi que você pagou, se você pagou no Pix, se você pagou no cartão. E aí, conforme você começa a fazer essa gestão financeira, você vai começar a ter muito mais clareza de para onde está indo o seu dinheiro. É como o Túlio falou, às vezes a situação está melhor do que você imagina, mas você não está enxergando. E às vezes a situação está pior do que você imagina e você também não está enxergando. Por quê? Porque falta essa clareza e falta essa gestão. É como a gente já conversou em outros dias. Existe um jogo. O jogo da vida, o jogo da sociedade. O jogo existe. E qual que é o problema? O problema é que a maioria de vocês não entendem das regras do jogo. E acaba que vocês caem em todo tipo de cilada e de armadilha que tem no nosso dia a dia, justamente por não entender as regras. Então, quando você parar para pensar que um cartão de crédito ele foi criado originalmente para você se endividar, quando você entende isso, quando você sabe disso, por que você vai continuar usando cartão de crédito? Se você sabe que essa parada foi feita para você se endividar. Cartão de crédito é ruim? Não. Em muitas coisas acaba ajudando no nosso dia a dia. Quando você vai usar o cartão para investir, quando você vai usar o cartão para, sei lá, para uma emergência. Meu cartão continua aqui, eu continuo tendo meu limite. Eu não estou usando mais, mas eu tenho meu limite. Por quê? Caso eu venha ter alguma necessidade imediata, alguma coisa que talvez seja urgente, tá aqui para eu poder usar. E qual que é o negócio? Quando você começa a ter uma gestão melhor do dinheiro que você faz, você começa a ter clareza de para onde o seu dinheiro está indo, que você vai ver que você gasta dinheiro com um monte de merda que você não percebe. Quando você começa a ver para onde o dinheiro está indo, você começa a ser um bom administrador. E Deus não coloca nada na mão de quem é mau administrador. E aí é que está a parada. Se você não se tornar um bom administrador, provavelmente Deus não vai colocar coisas maiores na sua mão. Por quê? Se você não sabe administrar o pouco e se você não é fiel no pouco, como é que você vai ser fiel no muito? E aí é que tá a parada. E um casamento é sobre unidade. E unidade é sobre vocês terem unidade não só nos sentimentos, no amor, mas nas finanças também. Nas finanças. E vocês precisam ter essa organização financeira. Um precisa saber quanto o outro ganha. Um precisa saber sobre... vocês precisam ter clareza em relação às finanças da casa, em relação aos próximos passos, ao planejamento, e para onde vai e o que é que vai fazer. Então, você começa a gerenciar o pouco que você tem hoje. Você vai ver que seu dinheiro vai começar a render muito mais. Você começa a gerenciar esse pouco. O que é que vai acontecer? Com o tempo, você vai desenvolver habilidades, como a gente já falou aqui, que você ser esforçado na coisa errada não vai te gerar grandes resultados. E aí você começa a investir em quê? Em você. A partir do momento que você investe em você, você cresce em conhecimento, em sabedoria no mundo dos negócios. Você, sei lá, às vezes você vai para um evento, você faz network com alguém, e aí esse alguém que você conheceu te ajuda a gerar grandes resultados em alguma coisa, você vira sócio da pessoa, desenvolve um negócio e você começa a ganhar mais. E a partir do momento que você começa a ganhar mais, se você começa só a gastar mais, você não vai evoluir financeiramente em relação a patrimônio, etc. Você vai continuar no mesmo lugar. Do mesmo jeito e da mesma forma. Por quê? Se você é alguém que ganha, sei lá, R$1.000 por mês e você começa a ganhar 5, e quando você começa a ganhar 5, você vai mudar para um lugar onde você paga um aluguel mais caro, você vai começar a sair muito mais e tal, você vai continuar do mesmo jeito, onde vai chegar no final do mês, quando você for olhar para quanto você teve de resultado financeiro, de saldo positivo que ficou no seu caixa, vai ser 0. Quando você for olhar o quanto você investiu daquilo que você ganhou, vai ser 0. Aí você pensa assim, não, mas quando eu ganhar 10 mil por mês eu vou resolver minha vida. Não vai. Você vai continuar vivendo do mesmo jeito. A questão é que você vai estar numa situação um pouco mais confortável. A zona de conforto que você vai estar vai ser uma zona de conforto um pouco maior, porque você vai ganhar mais, você vai poder morar num lugar melhor, você vai poder viajar mais, você vai poder ter um carro melhor. E no final das contas, o que é que vai continuar acontecendo? A mesma coisa. Você não necessariamente prospera financeiramente. Você ganha mais, mas você não constrói patrimônio. Você não tem poder de compra com as coisas, porque você não tem caixa, você não tem dinheiro guardado. E principalmente no quesito empresa. Se você é empresário, a sua empresa tem que ter caixa. No mundo dos negócios, qualquer problema é resolvido com dinheiro. No mundo dos negócios, qualquer problema é resolvido com dinheiro. Ah, minha empresa está quebrando, eu não tenho gestão, está uma bagunça. Beleza, você tem dinheiro, contrata uma consultoria.
Ah, mas eu quero ir para a internet para poder começar a vender mais e não sei o que, mas eu não sei como é que faz. Beleza, contrata alguém que vai lá e faz no seu lugar. Então, no mundo dos negócios, praticamente qualquer problema é resolvido com dinheiro, com caixa na sua empresa. Fechou? Vamos pro versículo... Qual é o versículo de agora? 10. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. E quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Muito bom isso aqui. Quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. O sábio, a gente já falou várias vezes aqui, aquela pessoa que busca sabedoria é uma pessoa que busca instrução. O que é uma pessoa que busca instrução? É uma pessoa que sabe ouvir, sabe aprender. É uma pessoa que sabe se curvar em determinados momentos, que sabe se sentar na cadeira de aprendiz, porque quem não se acha digno de sentar na cadeira de aprendiz para poder aprender, essa pessoa também não é digna de ensinar. E a gente vem falando todo dia aqui sobre isso, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Justamente para quê? Para a gente ouvir mais e falar menos. E o sábio faz o quê? O sábio ouve mais e fala menos. O sábio, quando vai falar, ele faz o quê? Ele faz pergunta. Por quê? Porque pergunta revela a intenção da outra pessoa. Então, a partir do momento que tem alguém te acusando, brigando com você, dizendo que você é isso, aquilo, outro e tal, o que é que você faz? Você faz pergunta. E a partir do momento que você aprende, que você adquire essa habilidade de fazer perguntas, você vai ver que você vai começar a ter uma vida muito mais fácil. Você vai ter uma vida muito mais fácil nos negócios, você vai ter uma vida muito mais fácil nos relacionamentos que você tem na sua vida. Por quê? Porque quando você entende a intenção da outra pessoa, você vai aprender a resolver os problemas de uma forma muito mais fácil. É como o exemplo que eu já dei várias vezes aqui. Quando o cliente, por exemplo, você vai apresentar alguma coisa, o cliente fala que está caro. Você faz primeiro uma pergunta, para quê? Para entender a intenção da outra pessoa e também para fazer outra pessoa pensar. Então a pessoa diz, está caro, e você pergunta, caro em relação a quê? Você fez uma pergunta, essa pergunta vai fazer outra pessoa pensar. E aí você pergunta, caro em relação a quê? Às vezes a outra pessoa faz assim, sei lá, vamos nessa, não tá caro não. Ou a pessoa vai te dizer, como o exemplo que eu dei um dia desse aqui na live. Esses dias eu estava fazendo a apresentação do serviço da minha agência, e aí eu expliquei como era que funcionava o trabalho e tal, eu falei o preço. Ela, não, mas tá muito caro e não sei o que. Aí eu, caro em relação a quê? Aí ela, caro em relação às outras pessoas que eu já fiz um orçamento que cobravam muito mais barato. Então qual que é o negócio? Eu fiz uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, ela me diz qual é a opinião dela, qual é o ponto de vista dela. E quando ela me dá o ponto de vista dela, ela tá me dando a oportunidade de contornar aquela objeção. Porque a objeção é uma coisa que está no meio do caminho. Imagina o seguinte. Isso aqui é a venda, ok? Isso aqui é a venda acontecendo e isso daqui é a objeção. A objeção é uma coisa que está aqui, ó, no meu caminho entre eu e a venda. E o que é que eu preciso aprender a fazer? Eu preciso aprender a fazer isso aqui, ó, contornar esse tipo de situação, contornar esse tipo de objeção. E tem muita gente que às vezes quer comprar um produto de você, mas a pessoa faz o quê? Ela, ao invés de colocar só uma objeção, ela coloca várias objeções. E você precisa ter as respostas para quê? Para que você saiba contornar tudo isso. E como é que você descobre a objeção principal da pessoa? Fazendo pergunta. Nesse caso, qual era a objeção? Tá caro. Qual é a pergunta? Caro em relação a quê? A pessoa vai me dar. Não, caro em relação a outros profissionais que eu conversei e cobravam mais barato. Como é que eu contorno essa objeção? Essa daí é mais fácil. O contorno dessa objeção é o seguinte. Beleza, você é um profissional de tal área. E você sabe que dentro da sua área vão ter pessoas que cobram mais caro e vão ter pessoas que cobram mais barato, ok? Ok. E cada um cobra de acordo com a experiência que tem, com a habilidade que tem, em relação a gerar resultado. E caro é aquilo que não gera resultado para você. Então, tipo, eu trouxe os meus argumentos a depender daquela objeção que ela me trouxe e eu consegui fazer o quê? Eu consegui contornar essa objeção. E Salomão está dizendo para a gente aqui justamente que quando o sábio é instruído, ele cresce no conhecimento. Por quê? Porque o sábio sabe fazer pergunta, o sábio sabe ouvir, o sábio sabe falar na hora certa, ao invés de ficar falando quando não é solicitado, ao invés de ficar dando opinião na vida dos outros quando ninguém perguntou nada. E é justamente sobre isso. Versículo 12. Gente, fala aí para mim o que é que vocês estão aprendendo, o que é que vocês estão achando, o que é que vocês estão de pergunta. Interage aqui na live, vai. Interage na live. E você que está assistindo isso aqui e está aprendendo alguma coisa, clica no botãozinho do aviãozinho aqui e manda essa live para pelo menos 3 pessoas aí que
que você conhece e que você quer que tenha acesso a esse tipo de conhecimento. Só se isso aqui estiver agregando valor a você. Se não tiver, tá tudo bem. Mas vamos interagir, vamos conversar, manda sua pergunta aí para a gente poder ir tendo essa troca aqui de informações. Fechou? Ó, Deus o justo observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. A gente tem uma mania muito forte, né, de julgar as pessoas quando tá no semáforo, tá em algum lugar. A gente gosta de julgar. Ah, não, vai beber, vai usar droga, vai não sei o que e tal. E, tipo, realmente é complicado, porque às vezes quando a gente quer ajudar alguém, às vezes a gente pode estar afundando aquela outra pessoa. Mas não é papel da gente julgar aquilo ali. E principalmente não é papel da gente tapar os ouvidos ao clamor do pobre. Porque Salomão está dizendo aqui que a gente vai clamar e não vai ser ouvido. Quando a gente dá para os pobres, a gente está emprestando para Deus. E Deus é alguém que não gosta de dívida não, viu, irmão? Deus não gosta de dever. E, de certa forma, você está investindo no que Deus ama. Porque você vai estar investindo em pessoas. E, de certa forma, tem gente que às vezes fala assim, mas a gente poderia acabar com a pobreza do mundo. Se dividisse todo o dinheiro do mundo, vai acabar com a pobreza do mundo. Não tem como isso acontecer. Jesus já dizia lá em um dos evangelhos, eu não lembro exatamente qual era, que os pobres sempre tereis convosco. Então, sempre vai existir, porque a pobreza, como a gente já falou várias vezes aqui, a pobreza é um estado mental. É um estado mental de improdutividade, de você não ter a capacidade de produzir. E quando você não tem a capacidade de produzir, isso vai gerar o que na sua vida? Pobreza. Alves, top, primeira vez que assisto a live, sempre recebo a notificação quando acordo. Pois é, então já continua comparecendo aqui, chamando mais pessoas. O Marcos, nunca li Provérbios, tentando entender versículo por versículo dessa forma, top demais, tamo junto, aprendendo muito finanças, negócios, Provérbios, muito bom. Felipe, eu tenho um bloqueio em me ajudar no sinal, faz sentido, pois é. O que é que você pode fazer, Felipe? Deixa a comida no carro, deixa a fralda, deixa um pacote de biscoito, deixa alguma coisa que seja uma refeição ali fácil e prática para a pessoa, porque mesmo o cara que bebe, mesmo o cara que usa droga, em algum momento ele vai ter que comer alguma coisa, por mais que às vezes o cara esteja numa situação triste, mas em algum momento ele vai ter que comer alguma coisa. E o que é que você faz? Você entrega algo que seja uma refeição assim prática, um lanche que seja prático, e de certa forma você já vai estar ajudando essa pessoa. Pera aí, deixa eu só fechar a porta aqui, que a Amanda veio aqui pra sala só pra abrir a porta e fazer zoada. Pronto. Tá, vamos lá. Versículo 14. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui agora, né? Às vezes a gente até gosta de ajudar as pessoas, mas a gente tem esse modo julgamento ativado, e às vezes a gente não ajuda por N motivos. E a partir do momento que a gente tem essa clareza em determinadas situações, a gente vai começar a ajudar mais. É tipo pessoas que vendem alguma coisa em determinados lugares, horários e situações e tal. Acaba que, no final das contas, eu sempre compro. Por quê? É alguém que está precisando de ajuda e é alguém que está trabalhando para poder ter aquela ajuda. Então, se eu ajudo quem pede, quem está só pedindo, imagine quem está vendendo algo. Quem está precisando de ajuda a partir do momento que está vendendo alguma coisa. Várias vezes antigamente, quando na época que eu bebia e tal, que eu ia para barzinho, tinha um menino lá que vendia mentos. Várias vezes. Eu comprava todos os mentos que ele tinha. E o moleque saía feliz da vida e tal, porque provavelmente aquilo ali já ia aliviar a carga de trabalho dele, porque ele tinha uma tia que colocava os filhos, sobrinho, tudo para poder trabalhar, para poder vender e tal. Eram várias crianças que ficavam vendendo. E aí tem gente que fala, mas o adulto é isso, é explorador, tá botando as crianças para trabalhar e tal. No final das contas, tem certos problemas que a gente não vai conseguir resolver, mas eu, particularmente, eu prefiro fazer a minha parte do que só ficar de fora julgando a outra pessoa sem saber da situação de cada um, sem saber da necessidade de cada um. Fechou? Versículo 16. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. O 17 é sobre o que a gente já falou aqui hoje. O que eu acho mais incrível é que às vezes a gente começa
num versículo, a gente entra num assunto que às vezes já mudou o assunto do que era aquele versículo e depois vem um outro versículo para poder justificar aquilo que a gente conversou. Versículo 17. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Eu falei sobre isso agora há pouco. Eu estava falando sobre a gestão financeira da sua casa, sobre boa administração. Porque se você é alguém que vai ganhar dinheiro e vai gastar tudo, se você ganha mais e você gasta mais, se você ganha mais e... não, quando eu ganhar mais, eu vou morar em tal lugar, eu vou viajar uma vez por mês e depois quando eu ganhar mais ainda, quando eu estiver ganhando, 40 mil por mês, 50 mil por mês, eu só vou usar tênis se for da Gucci ou da Louis Vuitton, eu só vou andar de camisa... Eu só vou andar de camisa cara, eu só vou usar roupa cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar todo mundo e não sei o que, parará, parará. E o que acontece? Se você não tem uma boa administração financeira, se você não tem gestão sobre aquilo ali, no final das contas você não vai para lugar nenhum. Por quê? Lembra do que eu já falei para vocês aqui. A riqueza, de verdade, ela tá em construir patrimônio. Ok? Como é que você constrói patrimônio? Você constrói patrimônio e principalmente você precisa aprender a multiplicar o seu patrimônio, ok? Você constrói patrimônio a partir do momento que você ganha mais e disso que você ganha mais, você investe parte do que você ganha. E a construção do patrimônio, ela vem a partir daí. Vem do investir aquilo que você ganha. Então, se você só ganha mais, mas você gasta mais, se você só ganha mais e você gasta tudo, você acaba que não investe nada. Se você não investe nada, você não constrói patrimônio. Se você não constrói patrimônio, piorou multiplicar patrimônio e piorou multiplicar riqueza. E no final das contas, você vai passar a vida na mesma situação. Você vai passar a vida do mesmo jeito, onde você ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E quando você vai ver, depois de anos, você olha para trás e fala assim, pô, velho, já fiz tanta coisa, já desenvolvi tanto negócio e quando você para, você olha para trás e você vê que você não tem nada. Então, já sabe, né? Quem ama os prazeres acabará na pobreza e quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Isso aqui tem a ver também com a vida de ostentação, né? Que teve até um versículo de Provérbios mesmo que falava sobre o cara que era o falso rico, alguma coisa assim, que né, há 4, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, não sei quando que foi a época de Salomão, já existia os dublês de rico, né? As pessoas que querem viver pela imagem, que querem viver pelo status, que faz de tudo para estar em certos lugares, que faz dívida para poder comprar o que não pode, para poder aparecer para as pessoas, que às vezes ela nem gosta dessas pessoas, para mostrar algo que ela não necessariamente é. E é perigoso, porque quando você sai do zero, você saiu do zero, do literalmente zero, e você começa a construir alguma coisa, você começa a acessar coisas boas, você começa a acessar coisas melhores, você começa a acessar ambientes diferentes, você começa a acessar coisas que a sua vida antes não tinha te proporcionado. Por exemplo, a primeira vez que eu fui no Outback foi com a Amanda, na época que eu conheci ela. E, tipo assim, eu tinha condições de ir no Outback. O Outback é um restaurante normal hoje em dia. Mas eu tinha condições de ir no Outback e eu tinha condições de ir em outros restaurantes que são restaurantes muito melhores. Então, tipo, eu tinha condição financeira até para poder ir, para forçar a barra aí, porque às vezes eu gastava o dinheiro de um jantar ou de um almoço, assim, num lugar desse, eu gastava numa farra, numa cachaçada. Então, tipo, eu até tinha condição, mas eu não tinha acesso. Eu não conhecia ninguém que ia para esses lugares. No ambiente que eu vivia, no meio que eu vivia, eu não conhecia ninguém que estava presente nesses ambientes e que ia nesses determinados lugares. E acontecia o quê? Que eu não ia. E às vezes você acaba não acessando coisas novas, você acaba não acessando frequências diferentes, justamente por quê? Por causa do ambiente que você está. Porque, é como a gente já vem falando, a prosperidade ela não é sobre dinheiro. Dinheiro não é prosperidade. Prosperidade é você evoluir em todas as áreas da sua vida. E você evoluir em todas as áreas da sua vida a partir do momento que você começa a se capacitar, a se profissionalizar, você começa a ganhar mais, você começa a ser um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, você começa a ser um amigo melhor, você começa a ser uma pessoa que, por onde você passa, você está ajudando outras pessoas, você está trazendo uma mensagem de edificação, uma mensagem de crescimento, e a prosperidade é justamente sobre isso. É sobre você buscar pelo menos um pouquinho todo dia você evoluir em todas as áreas da sua vida. A prosperidade é sobre você se alimentar bem, sobre você fazer exercício físico, você cuidar do seu corpo. Então, é literalmente sobre tudo isso. Vamos para o versículo 18. O ímpio serve de resgate para o justo e em lugar dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa.
É outro versículo praticamente igual àquele primeiro, né? Só que de uma forma diferente. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Na casa dos sábios há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. Não, 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 não. Depois dessa daqui eu posso fechar a Bíblia, acabar a live aqui, todo mundo ir embora e tá tudo certo. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. A gente acabou de falar sobre isso. A gente já vem falando sobre isso em vários momentos aqui hoje. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Interessante isso aqui. Quem guarda a boca e a língua guarda a alma de muitas dificuldades. Guardar a boca, a boquinha fechada, falar menos, ouvir mais. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque suas mãos se recusam a trabalhar. A gente, de um lado aqui, a gente falou sobre as pessoas que desperdiçam tudo que tem, né? Às vezes a pessoa conquista alguma coisa, prospera financeiramente, evolui em alguma área da vida e no final das contas acaba não tendo nada. Por quê? Porque não sabe administrar. Porque não busca sabedoria em relação à educação financeira. E aqui, Salomão está falando para a gente justamente que o preguiçoso, ele morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Eu conheço gente demais assim no dia a dia, porque hoje em dia a preguiça ficou gourmetizada com um nome chamado procrastinação. Aldo, eu sou alguém procrastinador, como é que resolve isso, irmão? Vai trabalhar, porra. Vai trabalhar, meu irmão. Na maioria das vezes você só é preguiçoso. Você só é preguiçoso, você só tá com preguiça de fazer. Eu sei que tem coisa que é difícil. Eu sei que tem coisa que às vezes trava a gente ali porque é complicado. Às vezes é uma coisa que você nunca fez. Mas, véi, vai fazer a parada. Para de gourmetizar as coisas de, não, porque eu procrastino e não sei o que e tal. Não, irmão. Não, você não tá fazendo o que tem que ser feito. É muito simples. Você não está fazendo o que tem que ser feito. Inclusive, um dos primeiros versículos de hoje aqui era de que os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Então, tipo, você não tem que ser esforçado nas coisas erradas, beleza? Mas você tem que ser esforçado. E o esforço é justamente o contrário do preguiçoso. O preguiçoso não faz. O esforçado faz o quê? O esforçado faz e coloca esforço naquilo. O esforçado emprega energia naquilo ali que ele faz. E eu não conheço uma pessoa que é verdadeiramente esforçada nas coisas certas. Uma pessoa que deixa a preguiça de lado. Eu não conheço uma pessoa dessa que não seja uma pessoa que não prospere. E não prospere em absolutamente todas as áreas. Por quê? Você vê que a gente começa a fazer uma leitura aqui de um versículo, quando você vai ver, eu estou falando aqui de educação financeira, de nutrição, de negócios, de tráfego pago e de business na internet e tal. Véi, 90% do conhecimento que eu tenho em relação a tudo isso, vocês têm acesso ao mesmo conhecimento. 90% de tudo isso. A questão é que tem muitos momentos que, por exemplo, eu até abro a Netflix, só que ao invés de ficar maratonando série, às vezes eu estou assistindo um documentário. Eu estou assistindo um documentário aprendendo sobre algo. É na Netflix que está o documentário que eu falei para vocês, que fala sobre o cartão de crédito. Que o motivo pelo qual o cartão de crédito foi criado, que foi justamente para você se endividar. Então, no mesmo lugar que você assiste o seriado e você fica maratonando, você passa dias e horas dizendo, porque tá difícil a minha vida, tá difícil os meus negócios, mas a maratona da série tá em dia. O episódio da série tá em dia, a vida do Big Brother lá e do influencer tá tudo em dia, tá tudo certo. Aquilo ali você tem tempo de acompanhar, aquilo ali você não tem dificuldade de assistir, de procurar saber e tudo mais. Agora, aprender o básico sobre educação financeira, aprender o básico, por exemplo, sobre nutrição, que é uma coisa que a gente já conversou, que é para você aprender a cuidar do seu corpo. Aprender o básico, por exemplo, sobre exercício físico, para você evoluir no seu corpo, na sua carcaça física, porque Deus deu isso aqui pra gente e a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar dessa parada. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então não é a gente pegar e largar de qualquer jeito, só ir vivendo a vida e pronto, não, irmão. Até porque isso aqui é uma máquina. Essa máquina tem prazo de validade. Você já nasce com prazo de validade. E
a partir do momento que você não tem bons hábitos, você não se alimenta bem, você não faz exercício, esse papo todo que todo mundo já sabe, a partir do momento que você não tem uma vida assim, o que é que vai acontecer? Você vai antecipar os problemas nessa máquina. Toda máquina vai ter problema em um determinado momento, só que quando você não cuida, você vai antecipar esses problemas na sua vida. E a maioria de vocês está fazendo isso. Às vezes a gente vê gente da minha idade, eu tenho 28 anos, às vezes você vê gente da minha idade que está aí morrendo de hipertensão, de infarto, de não sei o que lá das quantas. Por quê? Porque não cuida da máquina. Há 20, 30 anos atrás, se você parar para conversar com os pais de vocês, vocês vão saber que a alimentação era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Nessa época não tinha McDonald's, batata frita, iFood, açúcar era uma coisa que era rara na vida das pessoas. Então, se as pessoas que são dessa época são pessoas que muitas vezes acabam morrendo cedo, imagina a gente. Imagina a gente que só vive comendo lixo, botando merda pra dentro do corpo. E eu falo sobre isso, eu me incluo também nessa situação. Tem muitos momentos que eu tô assim também, que eu tô no modo autodestruição, comendo porcaria, comendo besteira, mas a gente precisa justamente buscar o conhecimento, a gente precisa justamente buscar a sabedoria, buscar conscientização. Para quê? Para talvez você continue não tendo bons hábitos, mas que você continue pelo menos tendo ciência de que você precisa melhorar naquilo ali. Ó, perguntaram qual que é o documentário do cartão de crédito. Se chama Explicando o Dinheiro, o nome do documentário. Explicando o Dinheiro. Aí tem um episódio que fala sobre cartão de crédito. Bora, Gabi, bom dia, meu irmão. Como é que você tá? Feliz de ter você aqui na live, viu? Tamo junto. Então, o sábio é a pessoa que vai fazer o quê? Ela vai se colocar. Se quiser passar, pode passar. É. O sábio é a pessoa que vai... Vai. O sábio é a pessoa que vai se colocar no papel de aprendiz. O sábio é a pessoa que vai ouvir mais e falar menos. É a pessoa que, no momento que vai falar coisas que vão edificar as pessoas que estão ao seu redor. E às vezes, eu sei que é difícil, velho. Às vezes eu fico me segurando e aí eu meto uma frase de reprogramação mental para eu não dar opinião na vida dos outros, para eu não ficar falando e meio que fofocando, porque tem coisa que às vezes você vê que você quer comentar com alguém, né? E às vezes até sai no automático. Aí eu meto vá cuidar da sua vida. Eu penso em algo, eu penso em falar algo sobre a vida de alguém, automaticamente eu já meto vá cuidar da sua vida. Por quê? Porque eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, eu não tenho que ficar não tenho que ficar dando opinião na vida dos outros. Se alguém vier me pedir e me perguntar, beleza. Eu tô aqui para poder ajudar em 100%. Agora, eu ir dar opinião na vida dos outros, eu não vou. Por quê? Falar menos, ouvir mais, né? Então, ó, o preguiçoso morre desejando porque suas mãos se recusam a trabalhar, tá? Você não é procrastinador, você é preguiçoso, sinto muito. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. A gente já falou sobre isso, sobre a gente ajudar, independente da circunstância, independente de estar julgando a pessoa, independente do que a pessoa vai fazer aquilo ali. A partir do momento que a gente é justo, a gente é generoso, a generosidade, ela está muito ligada à sua identidade, é sobre quem você é, porque Deus é alguém generoso. Deus mandou o filho dele, pô. Foi uma oferta, foi a maior oferta de generosidade da história, do mundo, do universo. Foi Deus que mandou o filho dele pra gente. Então a natureza de Deus está ligada à generosidade. E a partir do momento que a gente quer começar a viver essa jornada de entendimento, essa jornada de sabedoria, tá tudo muito ligado a gente saber sobre quem Deus é, sobre quais são os princípios que Deus é e os princípios que Ele ensina pra gente através disso aqui, através da mensagem, através da palavra, e a gente começar a praticar isso na nossa vida. A gente começar a praticar ser uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais justa, uma pessoa mais sábia, uma pessoa com muito mais entendimento, uma pessoa que não anda brigando, não anda criando contenda entre os irmãos, enfim, tá tudo aqui, o manual tá aqui e tá disponível para todo mundo. A questão é que tem pessoas que vão buscar, como vocês que estão aqui nessa live, como eu que tenho essa busca de todo dia tá fazendo leitura da Bíblia e tal. O que é que tá sendo a diferença para mim fazendo essas lives aqui todo dia? Todo dia eu já fazia um estudo. E geralmente eu passava aqui, sei lá, 30, 40 minutos, 1 hora, muitas vezes, fazendo estudo e anotando. Esse caderninho meu aqui, eu já mostrei ele para vocês em outros momentos. Esse caderninho aqui é tudo de estudo que eu faço da Bíblia. E qual que está sendo a diferença? A diferença é que
eu estou fazendo um estudo público, eu estou fazendo um estudo e trazendo isso para vocês. Por quê? Porque no final das contas, ao invés de só me ajudar e só me edificar, eu estou edificando a vocês. Eu estou edificando a vocês que estão aqui na live e eu estou edificando a mim mesmo. Então, no final das contas, é sempre uma troca. Todo investimento é uma troca. Vocês investem o tempo de vocês nisso daqui. Eu estou fazendo um estudo para mim, um estudo para vocês e principalmente eu estou fazendo uma coisa para Deus. Porque eu não comecei a fazer isso aqui porque eu quis, mas porque eu fui convocado, cobrado e eu estou aqui. Eu estou fazendo. Primeiro dia foi um dia que foi difícil, não vou mentir. Foi difícil o primeiro dia. Segundo dia já foi menos difícil. Hoje a gente está no 10º dia. Hoje já tá tudo tá fácil. No 30º dia, que vai ser na última live, no 30º dia vai estar tudo ainda mais fácil. E é sobre isso. É sobre a gente começar, é sobre a gente dar o primeiro passo, independente da dificuldade, independente da circunstância, independente da situação, independente de, porque a gente, quando a gente vai começar a fazer alguma coisa, a gente mesmo fica se colocando para baixo e a gente fica criando uma série de objeções que na maioria das vezes são coisas que estão só dentro da minha cabeça, né? Então, tipo, você vai começar a fazer um estudo desse. Eu tô aqui lendo provérbios para vocês todo dia. Eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou mestre, eu não sou teólogo, eu não sou nada. Eu só sou alguém que está com o coração aberto aqui para quê? Para que a gente se edifique juntos. Por quê? A edificação de vocês acaba sendo a minha edificação. E aí eu trago uma mensagem para vocês, eu trago uma palavra para vocês, que aí já vai abrir uma porta, algo já vai se conectar. E aí quando a gente vai ver as coisas de Deus, é um negócio que é muito doido. Muito doido, porque tem uma coisa que às vezes alguém que você conhece, alguém que você se conecta, alguma coisa que você está fazendo hoje, que às vezes parece ser uma coisa totalmente despretensiosa, e quando você vai ver essa conexão, essa pessoa, esse algo que você tem daqui a 6 meses, vai ser um momento que talvez vai fazer sentido para você. Talvez as coisas que você está fazendo agora, o que você está servindo a Deus hoje, a busca que você está tendo com Deus hoje, talvez um dia seja recompensada de uma forma absurda e você às vezes acha que você está plantando muito pouco, mas pelo fato de você estar plantando todo dia, pelo fato de você estar plantando consistentemente, em algum momento você vai colher. Eu estava lembrando um dia desses que em uma outra live eu vou contar sobre o meu testemunho, sobre a primeira experiência que eu tive com Deus, porque senão eu vou passar mais 2 horas aqui nessa live de hoje, mas enfim, eu tive uma experiência com Deus em 2020, acho que foi 2020, na época da pandemia, foi isso mesmo. Eu tive uma experiência com Deus, foi uma experiência sobrenatural, porque é sobrenatural pra gente, né? Mas o sobrenatural é o natural de Deus. Pra Deus nada é sobrenatural, Ele é o criador de tudo, de todas as coisas. Então pra Ele não tem nada novo, não tem nada anormal, mas pra mim foi, naquele dia. E aquilo aconteceu comigo do nada. Do nada. Eu nunca fui de buscar a palavra, eu nunca fui de igreja, eu nunca fui de nada. Mas aconteceu uma coisa parecida com o que está acontecendo aqui agora. Eu assisti a live de um cidadão que ele falava sobre a palavra, ele falava sobre a Bíblia, e aquilo começou a me despertar. Começou a despertar em mim um interesse em procurar saber mais, e saber mais, e saber mais. E para mim tinha acontecido do nada. Só que aí depois eu lembrei que eu tinha um caderninho meu, que todo dia eu tinha tipo um diário, eu tinha um caderninho onde todo dia eu escrevia. E eu escrevia para Deus, eu estava conversando com Deus, eu estava orando sem saber, porque eu achava que oração, nessa época lá, eu achava que oração, que foi o que tinha me ensinado, era rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer assim, pá, orou, já foi, pronto. E aí eu tinha esse caderninho, que era tipo um diário, onde nesse diário eu estava conversando com Deus. E a oração é justamente isso, é sobre a gente conversar com Deus, é sobre a gente chamar Ele e falar assim, Deus, é o seguinte, eu estou passando por isso, isso, isso e aquilo, me ajuda. Ajuda pelo menos a aliviar meu coração para que eu pelo menos tenha paz para eu poder resolver esse problema. Me dá sabedoria, me dá discernimento para eu poder lidar com a situação XYZ. Deus, está difícil no meu casamento. Deus, está difícil com o meu filho. Me dá uma direção, me mostra o que é que eu tenho para fazer. E nessa época era isso que estava acontecendo. Eu estava escrevendo todo dia. Eu estava conversando com ele através da escrita e aconteceu. A experiência aconteceu, mas eu busquei primeiro. Por quê? Porque Deus dá livre-arbítrio para a gente. Deus, quando ele criou o Éden, ele colocou Adão e Eva, ele colocou uma árvore lá dentro, uma árvore lá no meio, dizendo assim, ó, essa daqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de qualquer coisa, menos desse fruto aqui. Ou seja, ele não proibiu, ele orientou, é diferente. Aqui na palavra está escrito assim, ó, eis que estou à porta
e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele está aqui, ó, na porta aqui, batendo, querendo entrar, dizendo assim, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu tomar conta desses problemas que você tem aí. Porque a partir do momento que você está caminhando com Deus lado a lado, o seu problema já não é mais um problema só seu, é um problema seu e dele. Porque fala, na própria palavra fala, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, a partir do momento que você divide os problemas que você tem com Deus, você está diminuindo o seu fardo, ele está carregando uma parte do fardo para você, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar discernimento, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa agir, você precisa começar, você precisa buscar. Ai, rapaz, se deixar eu fico 3 horas aqui, ó. Camila falou aqui, ó, outro dia me chamaram no Instagram, não sei se foi você e tal, pode me chamar no direct, ó. Já tem mais fake meu rolando por aí, tá? Meu Instagram único é esse, Aldo Rosendo, sem ponto, sem letra duplicada, sem nada do tipo. Então, eu não chamo ninguém no direct, eu não trabalho com criptomoeda, eu não vou oferecer criptomoeda pra vocês e não sejam inocentes, beleza? Conta mesmo, ó, só vou rezar pra ser no dia da minha folga pra não perder. Ó, deixa eu falar uma parada pra vocês. Todas essas lives aqui, elas estão ficando gravadas no meu canal do YouTube, tá? Você vai lá no YouTube e pesquisa Aldo Rosendo, você vai achar a gravação dessas lives. Então, se você chegou aqui no final, em cima da hora, já acabando, e quiser assistir a gravação disso daqui, ou assistir uma das outras 9 lives que a gente já fez, que essa é a 10ª live de 30, tá tudo salvo lá no meu canal. Inclusive no meu canal, tá postado os episódios novos do meu podcast, tá? Que é o Exponencial Podcast. Então tá lá no meu canal do YouTube também. Então lá no canal do YouTube tem a gravação dessas lives e os episódios do meu podcast. Eu nem lembro mais em que versículo que a gente tava. Cobiçoso, cobiça, porém o justo está com generosidade. Eu comecei nisso aqui. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. Vixe, isso aqui é intenso. Lembra do que eu falei pra vocês? Que nessa época a forma de buscar a Deus, a forma de acessar a Deus era com sacrifício. E o que é um ímpio? Um ímpio é uma pessoa que é má. E aqui Salomão está dizendo pra gente que o sacrifício do ímpio é uma abominação. Quanto mais é oferecido com más intenções. Lá no início de tudo, lá em Gênesis, na época de Caim e Abel. Quem foi que matou quem? Foi Caim que matou Abel ou Abel que matou Caim? Foi Caim que matou Abel, não foi? Bugou minha cabeça aqui agora. A queda, descendente de Caim, primeiro homicídio. Caim disse a Abel, papapá. Caim que matou Abel. O Senhor disse a Caim, aonde está Abel? E Abel respondeu, não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão. Rapaz, que bicho ousado, viu? Meteu essa pra cima de Deus, meu irmão. Tá maluco, ué? E qual que é o negócio? Quando Caim matou Abel, foi justamente por quê? Porque Caim ofereceu um sacrifício a Deus e ele não ofereceu um sacrifício do melhor que ele tinha. Ele não deu uma oferta do melhor que ele tinha. Ele pegou o resto de alguma coisa, de qualquer jeito, pegou e colocou lá. E aqui tá falando aqui no versículo 27, tá falando justamente que o sacrifício de quem é mal, de quem não é sábio, de quem não busca sabedoria, de quem não busca o caminho de Deus, já é uma abominação. Ainda mais quando é oferecido com más intenções. Tem gente que faz muita coisa que é só por, sabe, de qualquer jeito. É tipo aquele pessoal que tá na igreja, mas gosta de ficar falando da vida dos outros, que fala assim, não, tô indo pra igreja. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de placa de igreja tal, eu sou de religião tal. Sendo que todo dia eu falo, né, que nunca é sobre isso. Que isso aqui que eu tô trazendo pra vocês, isso aqui é sobre sabedoria, isso aqui é sobre prosperidade, isso aqui é sobre a palavra, é sobre o que tá escrito aqui, é sobre a Bíblia, por quê? Conhecimento. Sobre conhecimento, por quê? A Bíblia, ela é um manual que a gente tem, que é um manual de vida pra gente. Tá aqui, é fácil. É tudo tão fácil hoje em dia pra gente. Por quê? Porque a gente tem isso daqui pra ser um norte pra gente. Isso aqui é nosso GPS, isso aqui é pra ser um manual. Qualquer coisa, sobre qualquer assunto que você quiser, que tiver de problema na sua vida e quiser resolver, tem aqui. Aqui tem instrução pra relacionamento, pra casamento, pra negócio, pra criação de filho, pra relacionamento com Deus. Tá tudo aqui, tá tudo escrito. É só você usar o manual. E tem muita gente que faz aquela coisa tem aquela coisa da aparência, do eu vou pra igreja e não sei o que, sendo que ir pra igreja não salva ninguém. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui agora, para daqui a pouco senão a gente vai passar 3 horas nessa live aqui. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live maluca dessa, que eu vou falar sem parar, até só pra gente ver até onde vai. Enquanto tiver gente aqui pra me ouvir e pra interagir, pra comentar e pra gente trocar uma ideia, enquanto tiver gente aqui eu vou falar. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live dessa.
Até porque hoje a gente já tem 1h10 aqui de live, né? A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Isso vem justamente de entregar nossos caminhos a Ele, né? De consagrar, dizer, Pai, ó, eu tenho um plano aqui. Eu tenho um problema aqui, me ajuda a carregar esse fardo. Eu tenho um plano aqui de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Me ajuda para que eu siga esse plano, para que eu chegue nesse determinado resultado, para que eu consiga gerar esse resultado e que eu faça isso sem desviar do seu caminho. Me dá sabedoria, me dá discernimento para que eu faça isso de acordo com o seu caminho e não que não seja só com a força do meu braço. Porque o que acontece? Quando ele bate a porta e você deixa ele entrar, você está dando brecha, você está dando legalidade para ele. E qual que é o problema? Na maioria das vezes você está abrindo a porta não para Deus, mas para o inimigo. Isso aqui é pesado. E fica parecendo papo de igreja, né? Papo de crente. E não é, e não tem nada a ver com isso. É porque tá tudo aqui, tá tudo escrito. A questão é que, às vezes a gente acha que existe o bem, mas não acredita que existe o mal. Sendo que tá aqui o tempo todo, tá tudo escrito pra gente que existe o bem, existe o mal. Existe a prosperidade, existe a sabedoria, existe o ímpio, que é justamente o contrário do sábio, existe a pessoa que busca a sabedoria e existe o contrário. E não é sobre religião, sobre igreja, sobre placa, sobre nada. É sobre a gente buscar a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. É sobre a gente buscar a sabedoria, porque a sabedoria é a chave de praticamente qualquer porta que a gente quiser abrir. É a chave de qualquer coisa que a gente quiser acessar na nossa vida, seja na área financeira, seja na área de relacionamento ou na área que a gente quiser da vida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa live, ela, como eu já falei aqui, né, mas eu vou falar de novo, porque às vezes tem gente que chegou agora. Essa live, ela vai ficar salva no meu canal no YouTube. Você vai lá no YouTube, pesquisa Aldo Rosendo, vai ter a gravação dessa live, de todas as outras lives que a gente está fazendo nessa série e dos episódios do meu podcast, tá? Amanhã, 6h06 da manhã, a gente tá aqui juntos de novo, mais uma vez. Eu conto com a presença de vocês e se essa live é uma live que tá agregando valor para você, você vai chamar mais um para estar junto com você. Por quê? Porque quando a gente vai de 2 em 2, quando a gente tem uma companhia, quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, muitas vezes essa pessoa vai ajudar a gente no dia da dificuldade. Essa pessoa vai ajudar a gente num dia onde às vezes a gente não ia fazer, aonde, pô, você olha assim e fala, pô, hoje tá difícil, hoje tá complicado, mas você tem uma pessoa para poder te amparar e te ajudar, uma pessoa que tá do seu lado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já falei no meu Instagram que eu tenho um grupo de desafio. Não sei quem já viu isso daí. Eu tenho um grupo de desafio onde esse grupo tem, sei lá, 12 pessoas, 13 pessoas. E aí, esse grupo, a parada é o seguinte, é muito simples. Se você não treinar um dia, que seja, independente de ser sábado, domingo e feriado, porque isso daí é a maior merda, bobagem que vocês podem ter na vida de vocês. De, tipo assim, hoje é feriado, eu não posso treinar, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada. Simplesmente porque é um feriado. Aí para pensar. Imagina se seu coração mete uma dessa pra você. Seu coração tá lá e ele fala assim, não, hoje é feriado, eu não vou trabalhar. Acabou, morreu, já era. Seu rim chega num sábado, num feriado e fala assim, não, eu não vou trabalhar porque hoje é feriado. Morreu, irmão, já era, acabou. Então, qual que é o negócio? Nesse grupo de desafio, independente de ser sábado, de ser domingo, de ser feriado, todos os dias você precisa treinar 40 minutos ou então você paga R$50 a cada integrante do grupo. E o grupo tem, sei lá, acho que tem 13 pessoas, se eu não me engano. E aí você vai ter que pagar para 12, né? Porque tira você, fica 12. 12 vezes 50, faz a conta aí. R$600 em um dia se você não treinar. Ah, Aldo, nossa, mas é muito dinheiro. É só não treinar que você não paga nada a ninguém. Ninguém nunca viu a cor de R$1 meu dentro desse grupo de desafio e nem vai ver. Ninguém vai ver a cor de R$1 meu. Por quê? Porque não existe a opção, não existe a possibilidade de eu não ir treinar algum dia. O que é que já aconteceu? Eu quebrei a perna jogando bola, aí óbvio fiquei de atestado, fiquei sem treinar. Mas ninguém desse grupo, eu não sei nem se tem alguém do grupo aqui, deixa eu ver se tem. Opa, não, quase cancelo a live aqui. Quem é que tá no grupo aqui? Tem Marquinho, tem Diego, só. Ó, hoje quebramos mais um recorde e hoje de novo acordei 4 horas e o dia vai ser produtivo porque eu já declarei. Vamos, muito bom, é sobre isso aí. Então a gente tá nesse grupo de desafio porque tem dia, velho, que eu não quero treinar. Tem vários dias
que eu não quero treinar. Ó, eu quero entrar, mas você não me coloca. Oxe, me chama no direct, irmão. Chama no direct que eu vou te colocar lá. Agora, é pra ir, tem que ir. E não tem negócio de, fiquei uma semana e quero sair, não. Se você quiser sair, você vai ter que pagar pra todo mundo pra poder sair. Fechou? Então, qual que é a parada desse grupo? Tem vários dias que você tem que começar a treinar antes de meia-noite, né? Tem vários dias que eu começo a treinar 11h pouca da noite. E esses dias são justamente os dias que eu não ia treinar. E o que é que me faz treinar? É o ambiente. O que me faz treinar é o compromisso público. O que me faz treinar são essas pessoas que estão junto comigo. Essas pessoas que estão ao meu redor. Então qual que é a parada? Tenham essas pessoas ao seu redor. Tenham essas pessoas buscando da mesma fonte de conhecimento de vocês. Então, se essa live é uma live que está agregando valor para você, que todo dia está acordando para poder aprender e tudo mais, chama aquele amigo, aquele primo, aquele conhecido que vocês têm planos, que vocês compartilham dos seus planos um com o outro, porque eu tenho certeza que vai ser edificador para os dois. E no dia que você estiver numa situação de dificuldade, num momento de dificuldade, essa pessoa vai ser a pessoa que vai te amparar. Por quê? Porque é uma pessoa que está alinhada com você e está buscando sabedoria na mesma fonte que você. Fechou? Então é isso. Amanhã, 6h da manhã, a gente está aqui online de novo. E a gravação dessa live e das outras lives está lá no nosso canal do YouTube. Fechou? Tamo junto e eu vejo vocês 6h06 da manhã aqui amanhã. Bora, Vanessa! 6h06 da manhã, viu, dona Vanessa? Você na live aqui. Valeu, galera. Fui!